E aí, amigos e amigas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Arriba Dentista Concursos Podcast. Hoje eu estou trazendo um repost de um post que eu havia feito na semana passada, mas havia um pequeno erro de conteúdo, galera, nesse post, só que agora esse erro foi corrigido. Eu estou trazendo novamente este capítulo aqui para vocês, certinho, bonitinho, com conteúdo ok. E este capítulo é referente ao nosso quadro Questão da Semana, que é um quadro aqui do podcast onde a gente resolve juntos toda semana uma questão de concurso público de odontologia. Mas enfim, neste capítulo a gente vai estar falando aí sobre os níveis de prevenção de Level e Clark. E esse assunto, assim, quando ele cai, causa uma confusão insana, muita gente perde questão sobre esse tema, mas não você que está aqui acompanhando este podcast. E lembrando que este capítulo tem um material complementar que você consegue fazer o download direto e sem cadastro, clicando no link da descrição. Então clica lá e faz o download, com certeza esse material vai te ajudar demais nos seus estudos e na revisão desse assunto. Mas vamos lá, enunciado da questão. A questão foi retirada de uma prova da banca FGV aplicada para uma vaga de dentista na cidade de Manaus no ano de 2022. Então é uma prova bem recente, para vocês verem aí como esse tema ele é recorrente nas provas de odonto. Mas o enunciado da nossa questão fala que o conhecimento dos diferentes níveis de prevenção das doenças é de grande importância no desenvolvimento de políticas públicas e no contexto de atuação do SUS. Com relação ao tema, assinale as alternativas a seguir. Ele quer saber qual dessas alternativas é verdadeira, né, galera? Então a alternativa 1 diz que o nível primário de prevenção relaciona-se com a iniciação da doença. A alternativa 2 diz que o nível secundário é o momento em que se procura evitar ou restabelecer a perda de função. E a alternativa 3 diz que o nível terciário é quando se tenta impedir a progressão e a recorrência da doença. E pessoal, os níveis de prevenção são divididos em 3, da maneira que a gente tem aí nessa questão, tá? A prevenção é dividida em 3 fases. E dentro dessas 3 fases a gente tem 5 níveis. Então é importante que vocês tenham essa divisão na mente de vocês e vocês tenham essa divisão muito bem estabelecida no nosso material complementar. Novamente o link está na descrição. Mas vamos lá, segundo Level e Clark, a prevenção é dividida em 3 fases. A gente tem a fase primária, que busca evitar o aparecimento de uma doença. Na fase secundária, a doença já se estabeleceu e são tomadas medidas para controlar a patologia no início ou evitar que ela cause danos. E na fase terciária, o dentista toma ações para manejar sequelas já deixadas por determinadas doenças. Então, só com o que eu falei aqui, a gente já consegue responder a questão de hoje. Então, vamos lá para a nossa questão e depois a gente vai falar sobre os níveis que a gente tem dentro das fases primária, secundária e terciária. E voltando aqui, relendo a alternativa 1, ela fala que o nível primário relaciona-se com a iniciação da doença. Então sim, isso aí é corretíssimo. No nível primário a gente procura prevenir que uma doença apareça. Já a alternativa 2 diz que no nível secundário é o momento que a gente procura evitar ou restabelecer a perda de função. Isso aí é incorreto, galera, porque na fase secundária a gente toma medidas para tratar uma doença e não controlar as sequelas dela. E no nível terciário, onde a gente maneja as sequelas já deixadas, como eu falei agora há pouco nesse podcast, o que faz da alternativa 3 também uma opção incorreta, assim como a alternativa 2. E por isso a única alternativa aqui para a gente assinalar como verdadeira vai ser a alternativa 1, pessoal. Então, questão respondida, galera. Agora vocês já sabem aí quais são as fases primária, secundária e terciária. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de prevenção que a gente tem nessas fases. Eu já mencionei isso, acho que umas 2 ou 3 vezes nesse podcast. Mas vamos lá. O primeiro e o segundo nível de prevenção estão inclusos na fase primária de prevenção. E no primeiro nível de prevenção, a gente tem o que a gente conhece como o estabelecimento de ações de promoção de saúde, onde a gente busca evitar múltiplas doenças no geral com determinadas ações. E como exemplo, a gente pode citar até o estímulo à prática de esportes e uma educação alimentar, que consegue evitar aí obesidade, pressão alta, diabetes e até outras doenças. Então são ações que não focam em uma doença específica, mas são ações preventivas. Já o segundo nível de prevenção envolve a proteção específica, onde daí a gente busca evitar determinadamente uma doença em específico. E daí como exemplo a gente tem a fluoretação das águas, que simplesmente, né, um dos principais objetivos da fluoretação é evitar a cárie. Isso é um grande exemplo de proteção específica. Já o terceiro nível de prevenção está na fase secundária de prevenção, e ele inclui o diagnóstico e o tratamento precoce de uma patologia. E como exemplo a gente pode citar a terapia remineralizadora para paralisação de manchas brancas. Nesse caso a gente já tem ali o estabelecimento de uma cárie, de uma lesão de mancha branca, mas a gente vai
estar ali orientando o nosso paciente, fazendo uma aplicação de flúor para que essa mancha branca paralise e não traga maiores prejuízos para o indivíduo. Mas indo agora para a reta final, para o quarto nível, galera, esse nível também está na fase secundária, ele é conhecido como limitação do dano, e neste nível são tomadas medidas para evitar que uma doença cause sequelas ao paciente. E um grande exemplo de limitação do dano que a gente tem na odontologia é o preparo cavitário para a remoção de cárie. Então aquela cárie está ali crescendo, ela vai chegar no canal, vai causar uma dor insana ali para a pessoa, mas o dentista limita o dano da cárie a partir do preparo cavitário, a partir da remoção mecânica desta lesão. E por último a gente tem o quinto nível de prevenção, que está na fase terciária, pessoal, onde a gente busca controlar e manejar sequelas deixadas por determinadas doenças, como por exemplo o indivíduo ali que teve várias cáries avançadas ou até uma doença periodontal, isso resultou na extração ou na perda de vários dentes. E daí no quinto nível de prevenção, que é o nível reabilitador, a gente pode estar fazendo próteses parciais ou totais para esta pessoa. Mas, enfim, este era o assunto de hoje, essa era a questão que eu trouxe para vocês nessa semana. Espero que este capítulo tenha ajudado. Novamente, como eu já falei algumas vezes aqui nesse capítulo, né, não esqueça de clicar no link da descrição para fazer o download do material complementar, tu não perde nada fazendo isso, e esse material vai te ajudar demais aí nos seus estudos. E lembrando que qualquer dúvida é só me enviar no YouTube ou no Instagram, que eu estou disponível. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e eu espero todos vocês na próxima. Até mais e tchau, tchau!